Olá, amigos. Um abraço assim apertado a todos vocês, vibrações de paz e de muito entendimento, de muita perseverança. Nós estamos vivendo dias complexos, né? Com esta pandemia, estamos recolhidos em nossa casa e a gente vai aprendendo que este é o momento para a gente aprender, e poder vivenciar melhor, né? O nosso estudo desta tarde tem um tema muito rico: por que evangelizar? Né? E eu pensei em como é que a gente poderia começar a conversar sobre esse tema tão importante. Lembrei da tia Vilma Macedo. Vilma Macedo era uma evangelizadora, ela está desencarnada, né? Ela e todo mundo conhece as músicas da tia Vilma. A tia Vilma fez um trabalho de evangelização muito rico. Através da música, vocês imaginem que ela não conhecia uma nota, né? Mas ela começou a receber, né, por inspiração as músicas, e o seu marido então a acompanhava. E eu vou cantar uma dessas músicas, porque eu estou sabendo que tem crianças por aí, então a gente vai fazer assim, né? Olha só. Quem fez o céu e a terra, e o que existe aqui e lá, quem criou os espíritos e continua a criar, quem nos deu suas leis de amor, quem está em todo lugar, quem nos mandou o Mestre Jesus, luz do mundo, a luz. Deus o Pai, Deus o Criador, Deus é amor. Deus o Pai, Deus o Criador, Deus é amor. Essa era uma das músicas que a tia Vilma cantava, né? Então, eu estava dizendo para vocês que a tia Vilma trabalhou durante 25, 30 anos numa comunidade, a comunidade do Jacarezinho. E lá, naquela época, lá atrás, né, ela percebia que as crianças ficavam assim, muito sem ocupação. Então, ela criou na Casa Espírita esta atividade de evangelização. Nos primeiros dias, a filha dela dizia assim: mamãe, pelo amor de Deus, a senhora não vai mais lá, porque aquelas crianças são muito violentas. Olha como elas se espancam, e realmente as cadeiras voavam, eles se espancavam. E a tia Vilma, que era professora, que tinha aquela visão da evangelização, ela perseverou. Então, aos sábados à tarde, ela e o tio Wilson iam para lá e começaram a cantar. Começaram a cantar e aí eles foram cantando, eles foram absorvendo a informação. Vamos cantar, vamos ver, né? Vamos fazer uma festa, vamos cantar bonito. E ela foi vendo que no decorrer do tempo, as crianças foram como que se ajustando, se educando, já cumprimentavam uns aos outros, chegavam na hora, passaram a se arrumar muito bonitinhos, cantavam as músicas. A tia Vilma tinha a visão de dali a 20 anos, dali a 25 anos, ou dali a 50 anos. Ela não se intimidou com a violência daquelas crianças. E a gente pode, inclusive, dizer, meus irmãos, que aquela violência era gerada pela falta de educação. Os seus pais também não tinham recebido orientação nenhuma desde cedo, então estavam vivendo. E a tia Vilma, então, pôde fazer todo esse trabalho de sensibilização, de educação naquele grupo, meus amigos.
E ela depois relatava para a gente que ela encontrava alguns na rua e eles tinham falado o quanto tinha sido bom para a vida deles, não é? Naquela época, em criança, eles terem, então, recebido as bênçãos da evangelização espírita, não é? A dona Benedita Fernandes, numa mensagem muito bonita, intitulada Educação Espírita, ela diz assim para a gente: realmente educados, o que equivale dizer esclarecidos e preparados para a vida, teremos homens sadios, livres dos atavismos perniciosos e em condições de enfrentar os insucessos, as pressões e tentações lamentáveis, com o equilíbrio que discerne daquilo que é lícito, daquilo que não é lícito fazer. Ao mesmo tempo, avançando sem trauma nem frustração diante dos comportamentos alucinados. Então, nós podemos dizer aqui, concordar, lógico, com Dona Benedita Fernandes, não é? Dizendo que a educação espírita ela vai provocar um esclarecimento na vida do espírito. E ela diz também, né, com a educação espírita, nós teremos assim homens sadios para enfrentar os insucessos e para se equilibrar quando ele tiver que decidir para o bem ou para o mal. Porque aí o que acontece, meus irmãos, desde pequenininho, né? E nós vamos entender que a evangelização começa ainda no ventre. Por que começa no ventre, né? A concepção espírita da criança. Quem é essa criança que aí está, né? Essa criança que aí está é um espírito que está trazendo uma bagagem. Por isso que a gente vai estar assim atento na questão, né, do evangelizar. Olha só, a concepção espírita diz para nós que nós somos esses seres que temos uma existência antes daquele momento em que a gente acorda, o bebê chora, não é? Na maternidade, aí já diz, olha, nasceu, todos felizes. A doutrina espírita vem dizendo para nós que este espíritozinho que, entre aspas, nasceu naquele instante, é alguém que tem uma vivência anterior. Hermínio Miranda, lá no livro Nossos Filhos São Espíritos, ele vem dizendo para nós que os nossos filhos são espíritos. Quando ele e a esposa ganharam a primeira nenenzinha, que foi a Ana Maria, né? Eles olhavam para aquele bolinho de carne dizendo assim, o que esse bolinho de carne quer conosco? Mas com as pesquisas espirituais que ele fez, e revendo toda a proposta da doutrina espírita, nós vamos ver que aquele serzinho que ali está é alguém que já tem uma bagagem, tem uma história. E nós, então, vemos no dia a dia, em tudo aquilo que a gente estuda, não é? Que nós somos espíritos imortais. Não é? Nós não somos daqui, nós estamos aqui por uma trajetória que precisa ser uma trajetória bem-sucedida, mas nós estamos aqui, naquele instante que a gente recebeu a nossa certidão de nascimento, né? Ali foi o momento em que este corpo, no caso, né? Esse corpo ele vai, então, receber alguns implementos para ele continuar a viver, para que eu, espírito, possa cumprir, então, como eu estava dizendo, a nossa missão. Então, nós somos espíritos, vou repetir para reforçar, né? E diz Hermínio Miranda, né, que nós trazemos do nosso passado uma bagagem
que às vezes não é uma bagagem muito positiva, uma bagagem de erros, de acertos, não é? Mas ele vem dizendo para nós e também de possibilidades. Então, quando ele fala das possibilidades, a gente lembra daquelas crianças da tia Vilma, elas eram violentas daquela maneira, né? Eram agressivas, porque elas não tinham recebido desde cedo a orientação, e o olhar da tia Vilma foi justamente em cima disso. Olha, nós temos essa bagagem que a gente não conhece, mas que nós temos possibilidades. O professor Ney Lobo é um amigo nosso, já desencarnado, ele era do Paraná. Ele escreveu algumas obras com o nome de Filosofia Espírita da Educação. E numa delas, ele vem fazendo uma série de estudos e ele diz assim, bom, nós vamos ver agora a conceituação espírita de educando. Educando somos todos nós que estamos em processo de educação, não só a criança, mas nós adultos, não é? Então, ele diz que nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos, não é? Que através das várias reencarnações, nós andamos da perfectibilidade para a perfeição, que ela vai estar ocorrendo para nós através das nossas várias, múltiplas encarnações, não é? Em que a gente, em cada uma delas, a gente vai sendo educado, até que a gente chegue à condição de puro espírito. Entenderam? Então, vejam bem, você que está aí me acompanhando, com o seu filho, que você está dirigindo a reunião, olha só, nós todos somos espíritos. Estamos aqui para uma caminhada, como diz o professor Ney Lobo, nós somos peregrinos. E esse termo, né, peregrino, ele é muito importante na nossa vida, que nós, então, vamos crescendo através, não é, de todas essas experiências que a reencarnação nos propicia, porque nós precisamos chegar à condição de espíritos puros. E para chegar até lá, a gente vê, puxa vida, qual é o perfil do espírito puro, né? É aquele que ele já não é mais egoísta, ele não é vaidoso, ele procura ajudar sempre, ele está sempre pronto a auxiliar, a fazer, a atender, não é? E outras qualidades mais, ele está pronto para administrar os grandes grupos, para evitar colisões, evitar rompimentos e tal. Para ele tudo está bom porque ele já atingiu. E nós? Então, aquela criancinha que está ali, que nasceu naquele instante, naquela casa de saúde, e que todos nós dizemos assim, mas que beleza, né? De serzinho, né? Ele inocente. Às vezes a gente usa esse termo, né? Inocente. A gente vai ver que não tem nada de inocente. Ele traz uma bagagem que a gente não sabe, e o nosso papel é colaborar naquele instante, nesse período em que ele está, para que ele cresça, né? E lá no Livro dos Espíritos existem algumas perguntas, exatamente da 379 a 385, que vem justamente falando a respeito da infância. Vejam bem, eu estou tratando de tudo isso para que a gente possa chegar a uma conclusão a respeito do porquê evangelizar. Então, lá no Livro dos Espíritos, nós vamos ver uma das questões, né, que diz assim, que a infância, no caso, é um período importantíssimo, porque é onde o espírito se encontra em estado de adormecimento.
Você diz assim, mas eu bem que podia saber que tipo de espírito é esse aqui que está encarnado nesse corpo para eu poder educar melhor. Mas a gente não sabe. Este amiguinho dali, né? Ele precisou reencarnar, ele precisou voltar, como todos nós, como cada um, nós precisamos voltar. E nós aqui estamos para nos acertarmos diante da lei. E aí vem lá, né, voltando à pergunta do Livro dos Espíritos, né? Por que esse espírito não se mostra tal qual é? É justamente para que ele possa envolver os familiares, aqueles que estão ali perto, em doçura, para que através dessa doçura, através do amor, a gente possa educar este amiguinho que aí está. Vocês já imaginaram se olhando uma criança a gente soubesse do passado dela? A gente ia deixar a margem, a gente ia dizer assim, não, esse espírito aí não, eu não quero ele não, porque ele agora está com essa aparência de inocência, mas ele tem um passado problematizado, como todos nós já tivemos. Então, qual é a forma de recomeçar a experiência? A forma de recomeçar a experiência é fazer todo um trabalho de evangelização desde o ventre. O próprio professor Ney Lobo, ele diz o seguinte, né, que a infância ele pode chamar do estágio da graça educativa. Olha a responsabilidade dos pais. É como se aquele serzinho estivesse assim. Eu estou aqui aceitando, assimilando tudo aquilo que você me dá, porque eu não sei raciocinar, não sei aquilo que é ruim, que é bom. Vocês entenderam? Daí o nosso empenho em a gente... Por que evangelizar, né? Então, nós vamos ajudar aquele espírito, desde a barriguinha, a receber uma orientação segura para a sua vida. Como nós não sabemos que tipo de espírito aí está, o que se orienta? Então, desde cedo, nós vamos estar conversando com ele, com esta alma. A gente não sabe se é menino ou se é menina, mas a gente vai estar trazendo para este espírito a noção de Deus. Em realidade, quando nós somos considerados espíritos rebeldes à lei de Deus, nós precisamos fazer toda uma caminhada no sentido de nos recolocarmos nesse estágio de entender Deus, de procurar assimilar onde está Deus, não é? E da gente também fazer todo esse trabalho de reconhecer que o bem é o nosso caminho. Então, como é que nós vamos fazer isso? Então, desde cedo, né, o que a gente sugere é que a gente esteja conversando com esta alma a respeito de Deus. Eu não sei quem é que vai estar retornando. Digamos assim, esta criancinha que hoje abre os olhos para o mundo, ela pode ser um antigo filósofo, ela pode ter sido um historiador, ela pode ter sido um professor, ela pode ter sido uma pessoa que teve um grande desempenho na política, ela pode ter sido uma pessoa simples, a gente não sabe disso. Mas a gente sabe que se nós estamos reencarnando, é que nós precisamos saborear, entender essas questões de Deus e da paz. Então, a gente vai conversar com esse serzinho que está na barriga a respeito de Deus. Deus que é o Pai, como diz a música, Ele é o Criador,
Ele criou as flores, ele criou os animaizinhos, ele criou os animais, a gente está falando dos animais, né? Os cachorrinhos, o gatinho, tudo isso que tem em torno da gente, e criou também os amiguinhos. À medida que nós vamos conversando com esta alma, ela vai, o seu psiquismo vai recebendo toda essa informação. E mesmo que a gente diga assim, é pequenininho, ele está absorvendo toda essa informação do Evangelho. E com isto, trabalhando dentro dela, não é? Estes conceitos. Então, nós vamos ver aqueles espíritos que vão se ajustando justamente nessa fase tão importante, não é? Porque desde a gravidez até os 7 anos, não é? E a gente se pergunta, por que até os 7 anos? Até os 7 anos, este espírito ainda não assumiu totalmente a sua encarnação. Então, ele ainda vive no corpo, mas ele também vive no plano espiritual. Então, nós vamos aproveitar esse momento para ajudar, para evangelizar, para conversar com esta alma a respeito de Deus, a respeito do Pai, a respeito daquilo que é bom e daquilo que é bem, para que ele, assimilando tudo isto, ele possa, então, saber a diferença, na medida que ele vai crescendo, né? Ele vai, então, sabendo a diferença entre o bem e o mal. Olha, minha gente, hoje, quando nós vemos algumas pessoas tão complicadas consigo mesmo e trazendo grandes prejuízos para a vida social, para a sociedade, observando só o seu ganho próprio, né? O seu prazer, e o outro, ele não se importa com o outro, né? Nós vamos ver que faltou naquela vida a orientação espiritual desde cedo. O respeito ao próximo, o respeito aos animais, o respeito às coisas alheias, não é? O respeito à própria vida, né? A certeza de que nós somos herdeiros de Deus. Então, tudo isto a gente precisa realmente aprender desde cedo na nossa vida. Por isso os espíritos vão falando conosco a respeito, não é, do evangelizar. Nós precisamos estar atentos com isto, não é? O espírito Guilhom Ribeiro tem uma frase que diz assim: a criança e o jovem evangelizados agora são, sem dúvida, aqueles cidadãos do mundo conscientes e alertados, conduzidos para construir, por seus esforços próprios, os verdadeiros caminhos da evangelização na Terra. Então, a diferença, e eu tenho a impressão que você que está aqui me acompanhando, me ouvindo, você vai perceber, você percebe os seus filhos, não é? Aquelas crianças que você desde cedo, olha, vamos para a aulinha de evangelho, vamos aprender as lições de Jesus, vamos cantar, não é? Então, quem desde cedo se acostumou, se educou, não é, nesta caminhada, ele tem um futuro diferente. Eu outro dia recebi uma ligação de um amigo, ele é promotor de justiça, e a gente não se via há muito tempo. E ele encontrou o meu contato, né? E ele disse assim: olha, Darcy, eu precisava contar o quanto valeu na minha vida o fato de eu ter sido evangelizado. Ele foi evangelizado numa instituição lá em Nilópolis. Ele ter participado dos movimentos de mocidade, dele ter assimilado ainda, como diz aqui o Guilhom Ribeiro, na mocidade, estes valores. Então, o que significa isso? Ao invés de eu me complicar nesta nossa vida, não é?
quantas das vezes a gente, na hora de decidir alguma coisa, a gente decide pelo nosso interesse próprio. Aí, então, eu me lembro de um prédio lá na Barra da Tijuca, ele foi construído e ele caiu. Caiu por quê? Porque parte daquele material, daquele cimento destinado à construção, foi levado para outros caminhos. E aí, nessa hora, você que está trabalhando em algum lugar, que diz assim, olha, eu quero comprar tanto, mas olha só, desse tanto você tira, né, e a gente substitui por um material qualquer e leva para a minha casa. Aí a gente vai dizer, nossa, que responsabilidade, onde é que está a ética? Onde é que ele aprendeu? E ele vai dizer, mas eu aprendi com meu pai desde cedinho, olha, isso vai para a obra, isso vai para a minha casa. E se complicou espiritualmente, porque a sua obra, não fez com que milhares de pessoas fossem prejudicadas e muitas desencarnassem. Então, vocês vejam bem, aquela pessoa que recebeu orientação evangélica desde cedo, ela não vai agir dessa maneira. Porque ela assimilou tudo isso e viu, meu Deus do céu, é a lei de Deus que eu preciso servir, que eu preciso viver, porque eu, como espírito, eu não vou carregar uma responsabilidade dessa. E assim como ele, meus amigos, tantos no dia a dia, a gente se pergunta o que é que faltou? Foi justamente a questão da evangelização desde cedo. Então, se a gente pudesse dizer, mas por que eu vou evangelizar, né? Eu vou evangelizar para formar, para ajudar a formar o homem de bem. E aí alguém tem me perguntado assim, mas olha só, os meus filhos, o meu filho participou da evangelização e ele agora não quer mais. Mas a gente diz, meus amigos, a semente ficou. Então, se a semente ficou, qual é o maior período, qual é o período mais adequado para que a gente possa colocar esta sementinha no coração das nossas crianças, no coração dos nossos filhos, no coração daqueles que chegam, então, à casa espírita durante a infância. Então, vamos fazer tudo da maneira mais alegre. É um momento de alegria, é um momento que a gente vai falar a respeito de Jesus. Jesus trouxe para nós essa boa nova, que vem dizer a respeito da nossa condição de filhos de Deus, não é que a gente está sendo preparado para chegar a esse reino de paz e de alegria. Então, nós vamos fazer todos os esforços. Enquanto Casa Espírita, nós vamos organizar, vamos preparar os evangelizadores, vamos juntar aquelas pessoas que querem fazer todo esse trabalho de evangelização, que querem aprender a ver como é que a gente transmite esta aula de evangelho, que afinal de contas é uma grande conversa. Os recursos que a gente pode ter, vamos conversar com os pais também, para que os pais saibam que eles também têm responsabilidade, porque, como eu estava contando lá aquela questão da tia Vilma, né? Nem sempre os pais sabem disso. Nem sempre os pais conseguem perceber esta verdade. Então, nós estamos trabalhando para o futuro, nós vamos formar a geração nova. E essa geração nova precisa ser trabalhada. A cada instante em que nós estamos naquele momento da evangelização, né, e agora nas nossas casas, o que realmente facilita o trabalhinho dos pais. Então, vamos fazer isso, vamos contar as histórias de Jesus, vamos falar a respeito do bem, da paz, vamos trabalhar a nossa criança, vamos ouvi-la, né?
que nós estamos recebendo espíritos muito, muito, muito inteligentes, mas que eles estarão precisando da orientação e da educação moral. E a educação moral significa dizer, receber essa informação do Evangelho, luarizado pela doutrina espírita, para que ele se transforme num homem de bem no futuro. Então, nós podemos dizer que nós estamos trabalhando hoje, né, cimentando as bases deste ser espiritual que aí está, não é? Primeiro, para que ele não repita experiências passadas, para que ele também se sinta, digamos assim, preparado para todos os avanços que a ciência vai trazer, etc. e tal, mas que ele traga, que ele tenha dentro dele, no seu coração, todas essas informações para um mundo melhor, né? Quando nós vemos os cientistas trabalhando, pesquisando, não é, interessados em descobrir coisas para um mundo melhor, nós vamos entender a educação moral fez parte da vida deles. Então, queridos companheiros, nós estamos aqui. Eu espero, né, que a nossa conversinha tenha atendido a questão de por que evangelizar. E assim como eu comecei cantando, eu vou terminar também cantando esta música, não é? Que é também da tia Vilma e que fala a respeito da evangelização, tá? E ela diz assim: evangelize, coopere com Jesus, é convite especial para você, que faz o bem e só quer no bem seguir, levando ao outro a alegria de sorrir. Estudar, estudar, servir, servir. Evangelizar é tarefa de luz. Evangelização espírita é educar com Jesus. Evangelização espírita é educar, educar com Jesus, né? Então, se educar com Jesus significa realmente trazer estas informações de Jesus, que é o verdadeiro evangelizador, para que nós possamos sair desta condição de espíritos rebeldes. Essa rebeldia que ainda existe em nós, ela vai sendo diluída na medida que a gente conversa, que a gente estuda, que a gente amadurece esses conteúdos da lei de Jesus, da lei que Jesus trouxe para nós, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E quando este trabalho tem início, né, na gestação, na infância, nós vamos ter a garantia de que nós podemos ajudar esse espírito a fazer todo esse processo da sua regeneração, que pode não ficar visível, não é? Porque a gente diz assim, nossa, a gente fez, mas olha só, é a semente que a gente implantou naquele espírito e que ela vai dar bons frutos. Pode não dar imediatamente, nem sempre dá imediatamente, não é? Mas ela é tão poderosa que ela vai dar frutos, mesmo que seja, não é, num projeto, não é, mais adiante. Mas tenho uma certeza, a semente ficou. Então, queridos amigos, vamos nos empenhar nesse trabalho de evangelização da criança, mas a gente, eu acho que conseguiu entender o porquê desta evangelização.
Queridos, muito obrigada. Que nós possamos todos cooperar com Jesus evangelizando. Este é um sublime investimento. Muita paz.